É isso aí, estamos de volta na programação da RPTV com RPTV Esportes. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui mais uma semana à frente da RPTV com a RPTV Esportes. No programa de hoje, falar do grande derby desse final de semana acontecido aqui na cidade Americana entre Rio Branco e União Barbarense. O jogo terminou tudo igual, 1-1. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida que marcou aí a 9ª rodada da Série B do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha. A segunda divisão, né, melhor dizendo, do Campeonato Paulista, conhecido como Bezinha. Vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro, trazer os jogos que aconteceram nesse final de semana e tabela de classificação, além de falar da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta não, sexta, né? Sexta. Começamos tudo errado já. Bem-vindo, Barbosa, mais uma vez ao RPTV Esportes. Obrigado, Beto, galera aí. Então, cara. Segunda. Mais uma vez, né? Eu comecei tão errado o programa que eu ia começar cantando o sambinha que eu fiz pra você no final de semana. Até Você tá de brincadeira, você. Até esqueci do sambinha que a gente fez pro Barbosa. Você Barbosa, que situação que tá o seu tricolor paulista, hein? Não, mas é normal. Eu já esperava isso. Não, é normal. Você já sabia? Já sabia. Tanto é que eu nem vi o jogo. Eu peguei só o resultado depois pela internet. Difícil, hein, Não, Barbosa? eu já sabia. O que acontece? O tricolor, os jogadores de São Paulo tremem na base. Eu vi um negócio na internet aí, Barbosa, você pode dar a sua opinião. A última vez que o São Paulo foi campeão, né, foi de uma forma muito polêmica. Foi aquele jogo da Sul-Americana que teve só o primeiro tempo, não teve o segundo tempo contra o Tigres. E o título foi dado para a equipe do São Paulo da Sul-Americana. Você acha que rolou alguma coisa esquisita ali, uma zica depois daquele dia que as coisas não fluíram mais para a equipe do São Paulo? Rapaz, eu não sei não, mas acho que o Tigre lá fez um buraco tão fundo no Morumbi, que ninguém achou a galinha, o galo, o gato enterrado de ponta cabeça, porque eu acho que tinha que pegar o título do São Paulo, entregar para os caras, falar, viu, tira as riqueziras que vocês botaram aqui, é melhor, deixa o título dos caras, não ganha mais. É impressionante, mas Pato não jogou nada, aí depois a gente se fala, vai. Daqui a pouquinho, né, Barbosa? Daqui a pouco vamos começar com raiva. Vamos começar falando da Série B, né? Série B. É segunda divisão. Segunda divisão, a Bezinha. Segunda divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha teve rodado nesse final de semana. Primeiro vamos colocar a tabela de classificação. Tabela de classificação do... Não. Opa. Vamos fazer um churrasco. Segunda-feira é Segunda zica. divisão do Campeonato Paulista, tá aí para você no detalhe. Grupo 3, grupo aqui da nossa região. Rio Branco empatou com a equipe do União Barbarense no sábado. Esse jogo foi às 3 horas no estádio Décio Vita. Com esse resultado, o Rio Branco se manteve ali na primeira colocação com 17 pontos. Faz uma excelente campanha a equipe do Rio Branco, tem ali um bom aproveitamento, está fazendo uma boa campanha. O 15 de Jaú folgou nessa rodada, está com 14 pontos, mesmo não tendo jogado, permanece ali na segunda colocação. O Independente venceu fora de casa venceu em casa, melhor dizendo, por 3-0 a equipe do Brasilis, subiu uma posição. Itapirense empatou com Jaguariúna, caiu uma posição. Jaguariúna está em quinto com 6 pontos, Brasília é o sexto e União Barbarense está com 5 pontos ganhos. Barbosa, temos ainda 5 rodadas para o final da primeira fase da Bezinha. A situação está cômoda até certo ponto para a equipe do Rio Branco e muito difícil para a equipe do União Barbarense. Matematicamente dá, mas a gente sabe que o União precisa vencer os jogos que ainda restam e torcer para vários tropeços das equipes que estão acima dele. Você esteve lá no Décio Vita no sábado, você acompanhou o derby entre Rio Branco e União Barbarense. Fala um pouquinho do que você achou da partida, do jogo, né, entre essas duas equipes e qual é o panorama. O que você acredita, pelo que você viu, que vai acontecer nessas duas equipes? O Rio Branco, como ele vai seguir? O Rio Branco já está praticamente classificado, eu acho que não vamos ter aí nenhuma surpresa, né? Matematicamente não, mas eu acho que não vai ter nenhuma surpresa, o Rio Branco avança. E União Barbarense, né? O que você acha que essas equipes vão ainda apresentar nessa sequência? Você acha que dá para o União chegar? Você acha que está difícil, pelo que você viu lá no sábado? Fala aí um pouquinho da partida do derby que aconteceu no final de semana. Wellington, vamos lá então. O que eu observei no União, tá? Vamos começar pelo União. O União tem um elenco bom, tem uma proposta de futebol boa, de jogo bom. O técnico tentou de meios e formas. Só que o União hoje, infelizmente, não depende mais dele. Depende de resultados de
clubes aí que vai ter que ajudar ele de alguma forma. Poderia estar numa situação melhor? Poderia. Porém, pecou logo no começo do campeonato. Perderam 3, 4 partidas aí que estava desandando. O caldo desandou para o União. Porém, no sábado, ele fez frente ao Rio Branco. A União, nada mais nada menos, ele jogou no erro do Rio Branco. O Rio Branco pecou em saída de bola, teve muitas falhas de saída de bola. Tanto é que o técnico ficou pé da vida, entendeu? O que o União fez? Jogou no erro do Rio Branco. O Rio Branco jogou bem, jogou, poderia ter jogado melhor. Entendeu? Passes errados, bola dividida, enfim, poderia ter sido um jogo melhor. Foi um jogo bom? Foi. Para esse 1-1 foi. Só que o Branco poderia ter feito a lição de casa melhor do que fez. Eu acho que o técnico do Rio Branco não pode deixar o caldo desandar. Eu não sei por que o que aconteceu, que o time não correspondeu àquilo que ele trabalhou durante a semana. Agora, classificado, o Rio Branco já está. Poderia ter matado a charada no sábado. Beleza, não conseguiu? Ótimo. Vai para o próximo jogo, não sei se folga ou não, mas está tranquilo. Porém, não pode deixar o caldo entornar, porque vai passar para a segunda fase, aí os jogos vão ser mais complicados, enfim. União, voltando a falar do União, infelizmente, volto a repetir, ele não depende mais dele. Então, não sei o que vai acontecer com a União, de repente pode... Futebol é aquela coisa, né? Dá voltas aí que você não pode nem imaginar. Só que hoje, se for pensar o modo frio, calculista, União hoje, infelizmente, não vai conseguir chegar onde pretendia chegar. Depende muito dos outros, depende muito dos clubes que vai começar a fazer, cada um o seu, vamos dizer assim. Mas, não sei, vamos ver o que aconteceu. Mas o Rio Branco jogou bem, merecia ter feito um resultado mais elástico. Jogadores, não sei se estavam num bom dia, o que aconteceu, enfim. Houve muita falha do time do Rio Branco em saída de bola. O União jogou no erro do Rio Branco e fez o gol de empate. Entendeu? Então, sei lá, poderia ter jogado melhor. Não jogou, mas 1-1 acho que ficou bom para todo mundo. Uma coisa bacana do jogo de sábado, Barbosa, foi a presença do público, né? Muita gente, cara. Nós tivemos 1.800 pessoas, é o público que foi divulgado na partida de sábado entre Rio Branco e União Barbarense. Isso é bacana, né? A gente tem aí o público voltando ao estádio, voltando a acreditar, empenhando, dando o seu apoio para o clube, tá vendo que o time está com vontade e quer fazer por onde para subir, voltar a ser o que o Rio Branco era antigamente. Não tenho certeza, com a ajuda dos torcedores, o público incentivando, ir lá torcendo, há aquelas situações de futebol que os torcedores têm que entender. Que nem no caso de sábado. Eu acreditaria que o Rio Branco poderia ganhar de 3-1 até 3-0, 2-1, 2-0, mas houve um empate. Mérito do União, que jogou no erro do Rio Branco. E o Rio Branco porque não desempenhou um futebol que poderia ter desenvolvido mais. Mas, como eu falei, o resultado foi bom para todo mundo, o Rio Branco está classificado, agora compete a União, ver o que ele quer da vida dele, porque não depende só dele mais. Falando do público que compareceu ao estádio, eu reforço aquilo que já disse diversas vezes aqui no programa, que a cidade precisa abraçar o time. Times do interior só são fortes quando a cidade abraça. Tá? Por isso que é muito importante, como no início da preparação, a gente falou de pessoas sérias estarem à frente do trabalho. Porque quando pessoas sérias estão à frente do trabalho, existe credibilidade, existe a confiança da cidade abraçar. Primeiramente dos empresários. Futebol se faz com gestão e dinheiro, né? Com certeza. Ninguém faz nada com amor e carinho, dando abracinho, não. Precisa do cash ali. E os empresários da cidade precisam investir, né? Tanto o Rio Branco quanto a União Barbarense estão na situação que estão, porque, vamos dizer assim, por falta da credibilidade, os empresários, as empresas aqui da nossa região abriram mão. Falou, não ponho mais meu dinheiro lá. Né? E a equipe tanto do Rio Branco quanto da União Barbarense, nessa retomada de trabalho, né? Nesse estágio que estão, né? Porque agora... Tanto o Rio Branco quanto o União Barbarense não tem mais para onde olhar para baixo, né? Não tem. Não tem. Agora é só o chão, é o fundo do poço. Agora é só o chão. Agora... jogar de cal em cima e acabou. Só dá para olhar para cima. Então tem que ter a organização, com essa organização, com a credibilidade voltando e os empresários ajudando a cidade abraçando, eu tenho certeza que União Barbarense e Rio Branco de Americana tem tudo para voltar a ser boas equipes,
equipes que têm condição de disputar bons campeonatos, Série A1 do Campeonato Paulista, de repente Série D, Série C do Campeonato Brasileiro, tem sim condição, comporta sim aqui a nossa região. E é dessa forma, voltando a credibilidade e a cidade abraçando os empresários e os torcedores. É aí que a gente vai começar a ver a coisa caminhar, sim, né, Barbosa? Que infelizmente, o Wellington, a gente sabe que lá atrás teve gente oportunista, teve gente com passou interesse, muita gente ruim, né? Passou muita gente ruim no Rio Branco, cara. Passou muita que em vez gente de ajudar, ruim. foi lá e minou o que tinha. Tirou o que já não tinha. Entendeu? Eu não vou citar nomes aqui, que é até antiético, até para ficar chato, e água passada não tem que ficar remoendo. Mas poderia ter entrado no Rio Branco, ter feito um trabalho sério, um trabalho com foco para subir o clube, respeitando os profissionais que tem até hoje lá, entendeu? Profissionais que queria jogar e botar o Rio Branco onde tem necessidade e pode chegar onde está. Mas não, teve gente que passou pelo Rio Branco para minar, tirar o que não tinha. E largou só o Rio Branco na situação que se encontra hoje. Hoje tem empresário sério. Hoje tem pessoas querendo fazer com que o clube volte a ser, porque eu sempre digo, o Rio Branco, como tantos outros clubes aqui do interior, da região, é uns gigantes adormecidos. O gigante Rio Branco Esporte Clube hoje está começando a acordar. Basta a gente séria pensar no clube, na instituição, e não pensar no próprio bolso e tentar tirar o que não tem. Então, eu acredito muitas pessoas que hoje estão à frente do Rio Branco, e parabéns pelo início de trabalho. O campeonato está sendo excelente, tudo, mas tem que manter o foco. E lembrando, não pode deixar a peteca cair, né? Não pode. Porque o campeonato não se faz de primeira fase, né? Não, tem que passar, tem que ir para a segunda fase, tem que ir para a terceira fase, para depois 2 equipes apenas subir para a Série A3. Foi o que eu falei, o técnico também não pode deixar o caldo desandar, não. Tem que manter a galera lá com o intuito de ir mais adiante. É um caminho árduo, mas nós ficamos aqui na torcida, tanto pelo Rio Branco quanto União Barbarense, a equipe do Independente de Limeira também. A gente fica na torcida para que as equipes aqui da nossa região possam fazer aí um bom campeonato na Série B, ou segunda divisão do Campeonato Paulista. Vamos falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta aplicou uma sonora goleada nesse final de semana, 4-0 contra a equipe do Paraná. Tem os gols aí pra gente, Arthur, no detalhe? Coloca os gols aí da Ponte Preta nessa vitória pelo placar de 4-0. Teria que ter trazido também, Barbosa, os gols do Guarani. Mas este apresentador que vos fala e vos falha, deixou passar batido. Vamos colocar a goleada da Ponte Preta e na sequência a gente já mostra a tabela de classificação. Eu tô dando aquela... né? Aquele migué, né? Aquele miguezinho. Ô, Chupeta, põe os gols aí, mano. Vamos lá. Se não tem os gols, coloca a tabela de classificação. Aí a gente mostra a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, o Botafogo é o líder, tá fazendo, Barbosa, uma boa campanha, o Botafogo. Bragantino também começa bem. Torcemos que não sejam cavalos paraguaios. Né? Ou Coca-Cola, né? Só pressão. Não começa, vamos ver se vai até o final, mas está começando muito bem. Londrina é o terceiro colocado, Sport Recife é o quarto, Coritiba é o quinto. Faz tempo que Coritiba não volta para a Série A, hein, Barbosa? Faz tempinho, hein? Faz um tempinho, né? Depois eu vou puxar aqui, eu não lembro agora de cabeça, mas já faz um tempinho que a gente não vê o Coritiba na elite do futebol brasileiro. O Atlético Goianiense é o sexto colocado. O Cuiabá começou bem, mas já deu uma caidinha aí, está na sétima colocação. Depois nós temos a Ponte Preta, que com essa vitória sobre a equipe do Paraná subiu ali para oitava colocação. CRB é o nono. São Bento, 10º colocado, aí para você no detalhe. Próxima tela. Depois do Criciúma. Aí a gente já falou. Oeste é o 11º, Vila Nova, 12º, Paraná, 13º, Figueirense, 14º, Criciúma, 15º. Lembrando que o Paraná empatou no sábado com a equipe do Guarani, sábado retrasado, né? Foi na terceira rodada. Guarani está ali na 16ª colocação com 5 pontos, Operário 17º, Vitória 18º, Brasil de Pelotas é o 19º e na lanterninha, Barbosa segurando o lampião ali. O Ameriquinha tá feio na foto. Ameriquinha de Minas, tá com um pontinho ganho em 5 rodadas, não faz aí uma boa campanha a equipe do América Mineiro. Agora o Guarani também tem que acordar mais, hein? Tem que fazer um jus aí, tem que fazer por onde, porque tá em 16º aí e o negócio pode ficar ruim pro lado dele ainda. Agora, se não começar a jogar de verdade...
Fica mal, hein? O Guarani vai jogar contra o Brasil de Pelotas, a disputa dos que estão ali embaixo, né? O campeonato está muito no começo, mas todo ano a história sempre se repete. É por um ponto, é por uma vitória, é por pouquinho que não chega, sempre... Volto a repetir. A novela só muda o nome, né? Só muda o nome. Mas o final é sempre mesmo. É a mesma coisa. Volto a repetir. A obrigatoriedade do time que está lá embaixo na tabela de classificação é ganhar em casa e puxar um empate pelo menos fora de casa. Tem que roubar ponto fora de casa. Para não ter a dificuldade lá em cima, lá na frente, lá, e ficar desesperando, dependendo do resultado dos outros. Esse jogo abre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani está na 16ª colocação, o Brasil de Pelotas, 19º. O jogo acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, como você falou. Jogando em casa tem que vencer, o torcedor também, claro, tem que ir lá apoiar a equipe do Guarani. Amanhã, terça-feira, esse jogo acontece em Campinas, às 21h30. Barbosa, anota aí na sua agenda. Tá Guarani tá Brasil de Pelotas. Vamos de Série A, Barbosa? Vamos lá. Pra quê? Não. Só me fala do Corinthians e do São Paulo, não. Quer ficar na Série B? Não, vamos ficar aqui, tá bom. Na Série B tá confortável, né? Tá. O pessoal de casa quer ver gol. Então põe. Não precisa ser de placa, mas o pessoal de casa quer ver gol. Tivemos... Bastante gol, hein? Teve alguns gols nesse final de semana. E alguns jogos muito emocionantes, Barbosa. Nós vamos falar do jogo do Flamengo. Rapaz, jogaço, hein? Aquele jogo que dá um ânimo pro atleta, né? Rodrigo Caio, meu jovem, você se revelou, hein? Rodrigo Caio, no São Paulo, fazia muito gol. Fazia muito gol. Vamos fazer justiça aqui. A torcida pegava no pé do Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio sempre foi um bom jogador, né? Olha, eu vou falar a verdade pra você. Ele é cria do São Paulo, chegou lá, se não me engano, com 7, 6 anos de idade. O Rodrigo Caio... começou jogando como volante, aí eu não sei quem foi o louco do técnico que passou ele para zagueiro. Mas eu não sei até hoje o motivo que levou o Rodrigo Caio sendo de São Paulo. É um bom jogador, passou uma fase ruim, com tantos outros jogadores passavam. Todo jogador tem uma fase ruim. Agora, ele deixou bem claro na saída dele. Eu não queria sair dessa forma do São Paulo. Alguém fez alguma besteira, falaram alguma besteira dele, empresário, não sei o que aconteceu, mas é um jogador que poderia ter dado a volta por cima, está lá até hoje. Campeonato Paulista 2017, semifinal do Paulistão. Rodrigo Caio protagonizou aquele lance com o Jô, do Fair Play, né? Tá aí. Eu acho que ali... Ele é um bom caráter, acho que ali o torcedor ficou... Porque o Jô participou do último jogo e fez o gol que levou o Corinthians para a final. Então, o torcedor pegou... Pegou birra, né? Como a garotada diz hoje, pegou ranço, né? Pegou ranço, pegou birra. E aí, nunca mais voltou a ter aquela relação com o Rodrigo Caio. Sempre ficou pegando no pé. E jogador, como você bem disse, tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. Quando tava mal, melhor sair, então. A torcida pegava no pé. Vamos começar de Botafogo e Palmeiras, o jogo mais polêmico dessa rodada. Já pode colocar aí na tela pra gente, Arthur, o lance, né, que gerou toda a polêmica. Olha lá. O goleirão deu aquela pisada no pé do Daverson, marcou o pênalti. O juizão... o que gerou tanta polêmica, né? O juiz marcou o pênalti através do VAR depois da bola ter reiniciado. O Botafogo, Barbosa, já falou que vai pedir anulação da partida em função da regra do VAR. Ou seja, o treinador... o juiz não pode pedir o VAR depois da bola já ter voltado a campo. Errou o pessoal da cabine, né? Não sei se errou mesmo o pessoal da cabine não ter avisado o árbitro, mas ele não poderia ter consultado o VAR depois da bola já ter voltado pro jogo. Vai, claro, tramitar aí essa questão, né? O Botafogo vai pedir anulação e vamos aguardar o que vai acontecer. Mas o Palmeiras mantém aí a sua boa sequência de jogos, mais uma vitória para a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Olha o que esse Dudu tá jogando, mano. Jogando bola. Não ser convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América. Ô, Tite, você é um fanfarrão. Você tá de brincadeira. Agora, voltando a falar do Palmeiras e Botafogo, o Elton, ali foi um amontoado de erro. Tanto do árbitro, como do pessoal da cabine, quanto a pedir anulação para rever o lance depois do jogo reiniciado. Foi um conjunto de erro ali que excomunal. Não dá para entender quem ali é o mais cabeçudo. Se é o pessoal que está na tela, olhando ali o VAR ali de dentro da cabine, tomando suquinho, comendo lanchinho, tá ouvindo um jogo e ouvindo o resultado de outros.
Entendeu? O juiz dentro do campo tem mais 3 cabeças de bagre lá, que são os auxiliares, que, meu Deus do céu, o que estão fazendo lá? O que estão fazendo lá? Começou já no erro. O goleiro pisou no pé do Davidson, não pisou. O Davidson atravessou o enredo, como se diz. Foi culpa do goleiro, não foi? Foi o Pedro? Gente, tem que ter o bom senso. Agora o VAR tá aí pra quê? Eu, na minha concepção, na minha opinião, voltou, essa porcaria desse VAR aí só veio para atrapalhar o futebol. Só isso. Porque tem 8, vamos colocar 8 pessoas, vai, para não ficar contando aqui, vendo uma partida de futebol e os 8 erram. Para que tem o VAR, então? Esse lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores, né? Tanto que o Davidson havia recebido cartão amarelo, o juiz, né, voltou atrás, que entendeu no momento da marcação inicial que o Davidson simulou. Depois ele viu lá na tela, lá, dá para ver que o goleiro não pisou. O goleiro não pisou. Ó, presta bem atenção. Eu acho que o Davidson encenou bem pra caramba, só que engoliram, caiu na lábia dele. Olha lá. Ele não tem nada a ver com isso, ele tá lá pra fazer o gol dele pro clube dele. Agora, o Botafogo tá certíssimo em pedir anulação do jogo. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Botafogo e Palmeiras. 1-0 até então, 3 pontos para a equipe do Palmeiras, que segue na liderança do Campeonato Brasileiro 2019. Vamos para o rápido intervalo, Barbosa? Vamos lá, tomar uma aguinha. Vamos tomar uma aguinha ali no intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Atacadão das Baterias. A maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você, com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota.
de volta com o RPTV Esportes. Seguir falando de Campeonato Brasileiro da Série A. No outro bloco falamos do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Falamos da vitória do Palmeiras jogando fora de casa. Inclusive esse jogo foi no Distrito Federal. Falei em Brasília. Vamos agora de Grêmio e Atlético Mineiro. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho teve uma boa atuação jogando em casa e conquistou aí uma importante vitória. A gente está vendo o gol marcado pelo Viseu. Bola sobrou ali, Barbosa. Paulada, hein? Livre, bateu forte na bola, né? Bateu com raiva, hein? Com raiva. E o Grêmio que volta a vencer no campeonato. Volta a vencer? Não, Barbosa. Acho que eu falei algo que não foi correto. Até que enfim venceu no campeonato. Né? A equipe do Grêmio jogou muito bem. O Renato Gaúcho até falou acerca do desempenho da equipe do Grêmio, jogando contra o Atlético Mineiro, que vem oscilando muito na temporada, mas está na parte de cima da tabela. E jogando em casa conseguiu a importante vitória, teve um bom volume de jogo, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, só deu Grêmio, né, Barbosa? Ah, só, eu acho que o Renato Gaúcho chamou o pessoal e falou, viu, ou vocês ganham essa partida hoje, ou senão eu vou trocar todo mundo, os 22, eu vou chamar só moleque da base. Agora, porque correu, o jeito que os caras correu, rapaz, deu um sufoco no coitado do Vitor, né? Do Vitor, que eu vou te falar. Rapaz, não podia nem olhar pro lado, que era bola pra cá, bola pra lá, só Grêmio, só deu Grêmio. O Grêmio jogou muita bola, a gente está vendo aí o lance do Everton Cebolinha, reclamou de pênalti, né? Você jogou, né, Barbosa? Jogou. Mas aí o Grêmio, é aquela coisa, né, Barbosa? A equipe do Grêmio, na verdade, só estava, no meu ponto de vista, adormecida. Porque é uma boa equipe, tem um bom treinador. Essas equipes assim, nesse perfil, quando embalam, né, quando começam a vencer, quando começa a pegar o ritmo, a coisa deslancha, né? Alguma coisa estava acontecendo internamente lá que ninguém sabe, né? Mas eu acho que o Renato deve ter chamado o pessoal e chamado a atenção da galera, falou, viu, vocês querem jogar bola, o que vocês querem fazer da vida? Porque o time que tem, o time do elenco do Grêmio é um time muito bom, cara. Tanto no papel como dentro de campo. Mas enfim, vamos ver agora, vamos ver se ele reagiu dessa forma aí, vamos ver agora do andamento do campeonato como vai ficar. Na sequência nós vamos de Fortaleza e Vasco da Gama. A equipe do Fortaleza jogando em casa recebeu a equipe do Vasco, do nosso querido professor Vanderlei Luxemburgo, e abriu o placar já no segundo tempo com o Iago Pikachu de pênalti, nessa jogada do Rossi, e depois o Romarinho, que não é aquele Romarinho do Corinthians, é outro Romarinho, fez o gol da equipe do Fortaleza, o gol de empate. O Fortaleza que faz, né, até então, uma campanha regular. A equipe do Fortaleza aparece ali na 13ª colocação, com 7 pontos ganhos em 5 rodadas. Né? Não claro, os jogadores, o treinador quer sempre vencer, quer ficar na parte de cima, né? Quer sempre conquistar a vitória. Mas eu julgo que é uma condição bacana da equipe do Fortaleza, subindo agora da Série B. É uma equipe que não está sempre, né, na elite do futebol brasileiro, né? Vem fazendo um bom trabalho e está ali numa posição, né, confortável. O que você está achando, Barbosa, do trabalho do Rogério Ceni nessa Série A de brasileiro e Vasco da Gama, né? O Vasco que está lá com 6 pontos aí, uma das 3 equipes no Brasileirão que ainda não venceu, né? Ao lado do CSA e do Avaí. O que você tem a falar dessas duas equipes e do jogo entre Fortaleza e Vasco da Gama? Para começar, a obrigatoriedade de vencer esse jogo aí, era do Vasco. Com o treinador, querendo ou não, da maneira dele ou não, ele é um bom treinador, Luxemburgo. Então ele tinha obrigatoriedade de ganhar. Fortaleza não é um time bobo, pelo que ele vem fazendo desde do acesso. Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho. Às vezes não é o treinador que pega dentro do campo em algumas oportunidades, é os jogadores. Então, o Rogério está fazendo o máximo dele, é um cara que ele não gosta de perder, ele nem no par ímpar ele gosta de perder. Mas tem algumas deficiências a equipe do Fortaleza? Tem. Mas a obrigatoriedade seria do Vasco. Porém, um empate acho que ficou bom para os dois. Entendeu? Mas vamos ver o decorrer do campeonato aí, é que nem eu falei desde lá de trás. Vai oscilar mais ainda. Esse campeonato brasileiro vai oscilar demais.
E a equipe do Vasco, como a gente viu ali, teve um volume de jogo maior do que a equipe do Fortaleza, né? Claro. Parece que jogou bem. Eu vi algo sobre o Vanderlei, agora me fugiu a memória quem foi que disse, mas que trabalhou com ele na China. Diz que o Vanderlei foi um treinador que fez um trabalho fantástico no Bragantino, né? Lá nos anos 90, levando o Bragantino para o Campeonato Paulista. Depois o Luxemburgo brilhou em grandes clubes brasileiros, né? Era Parmalat pelo Palmeiras, chegou até o Real Madrid, né? Naquele time de Galácticos. Enfim, uma carreira muito vitoriosa. E há um bom tempo já, né? Nós estamos falando aí de alguns anos, o Vanderlei não consegue fazer um trabalho assim expressivo, né? Ganhar títulos, etc. E não me lembro quem ao certo disse que o Vanderlei de antigamente é muito diferente do Vanderlei de hoje, né? O Vanderlei de antigamente tinha treinos diferentes, trabalhava de uma forma diferente e o Vanderlei deu uma relaxada. Você acha que o treinador também, assim como o atleta, Barbosa, não pode parar no tempo, tem que estar sempre se reciclando, né? Porque diz que o Vanderlei hoje é um cara um pouco mais tranquilo, ele deixa lá o time com seus auxiliares e não tem a mesma entrega que há tempos atrás, quando ele era um treinador muito vitorioso. Bom, eu só vou te responder isso daí só com uma frase só. Já tá com o burro na sombra. Para que ele vai ficar louco? Agora, bem diferente do Tite, que é um estudioso do futebol, Filipão, que não relaxa nunca, Rogério Ceni também, eu colocado até o Renato Gaúcho, do jeito dele, ele é um cara estudioso do futebol. Só que o Luxemburgo, haja vista aí que está com o burro na sombra faz muitos anos, para que eu vou ficar louco? Acabou, é isso. Fortaleza 1, Vasco 1. Grande partida entre essas duas equipes. Barbosa, vamos entrar agora numa sequência de gols, começando pelo Cruzeiro, que perdeu em casa para a equipe da Chapecoense. Cruzeiro não está nada bem. O técnico Mano Menezes vai ter muito trabalho aí para consertar a equipe ao longo da competição. A gente está vendo aí os gols da partida. O primeiro gol marcado pelo Rildo. O Thiago Neves conseguiu o empate e depois, no finalzinho da partida, belo gol marcado pelo Thiago Neves. No finalzinho, a equipe da Chapecoense chegou ao segundo gol. Na sequência, a gente vai de Bahia e Fluminense, 3-2 para a equipe do Bahia. Um jogo também bastante acirrado e disputado entre as duas equipes, Bahia e Fluminense. Tem aí pra gente? Não. Não temos Bahia e... Agora temos aí. Estamos vendo aí já os gols de Bahia e Fluminense. O primeiro gol marcado pelo Arthur. Na sequência, o Pedro fez o gol da equipe do Fluminense, gol de empate. Esse gol foi marcado de pênalti. Olha lá, o Pedro voltando de lesão, fez o gol da equipe do esse Fluminense. Goleiro tinha vontade de jogar na linha, esse Chupeta? O Gilberto. É brincadeira, rapaz. Pô, não sabe jogar com o pé? A função é jogar com a mão? Joga com a mão, meu irmão. Vai sair com o pé? Vou falar. Saiu mal ali o goleirão do Fluminense e acabou sofrendo o gol, né, da equipe do Bahia. Com esse resultado, a equipe do Bahia, que está fazendo um bom início de campeonato, dá uma subida a mais ali na tabela de classificação. Na sequência, nós vamos um dos jogos mais acirrados, né, desse início de Brasileirão, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos aí para o jogo entre essas duas equipes. Estamos vendo aí o primeiro gol marcado pelo Flamengo. Gabigol deixou a perna ali para sofrer o pênalti, né, Barbosa? Não foi nada. Malandramente. Ela fez o primeiro gol de pênalti, o Gabigol. Depois começou a reação da equipe do Atlético Paranaense. O nome da partida foi o Cirino, que prevaleceu mais uma vez a lei do ex, né? Marcou 2 gols no jogo de ontem. Esse segundo gol logo aos 26 do segundo tempo, né? Acho que nem o mais otimista torcedor do Flamengo esperava uma reação. Aos 44, o Bruno Henrique fez o gol de empate e o Rodrigo Caio cabeçada bonita, hein, mano? Aos 51, Barbosa, fez o gol da vitória da equipe do Flamengo, 3-2 para a equipe do Flamengo, que a gente falava, né, que estava oscilando um pouquinho, conseguiu essa vitória diante do seu torcedor. É aquela vitória
que enche o grupo. Extravasou, né? Ele extravasou. Até mesmo porque, como eu venho falando desde o começo do campeonato, o Flamengo hoje é o time que mais bancou jogadores para ter um time caro, mais investiu. E então tem por obrigatoriedade estar lá em cima na tabela. O torcedor não quer saber se o Rodrigo Caio está machucado, se está jogando bem, se não está. Ele quer ver o resultado, ele quer ver jogo, ele quer ver gol. Então, ontem, vou te falar, se não ganha, não sei não a situação do Abel, hein? Agora o salvador da pátria, o Rodrigo Caio. Agora o goleirinho também, mão de pau, hein? Você viu? A bola pegou uma mão só, dobrou os dedos, coitadinho. Mas o Flamengo tem que começar a pensar uma outra forma, um outro jeito, ver o que está errando e o que está acontecendo. Porque a cabeça do Abel, o torcedor do Flamengo já está pedindo. E o Abel deu uma entrevista após o jogo muito emocionante, né? Falando acerca da reação, né, dos jogadores. O Abel tem, claro, um relacionamento muito bom com os seus atletas, né, com os seus comandados. E ele falou acerca, né, ele citou a morte do filho dele no ano passado, né? O filho que acabou se suicidando no ano passado. E os jogadores, né, falando todo o apoio ao Abel Braga, né? O Abel falou da perca, da coisa mais importante que ele tinha, ele acabou perdendo. E falou da questão dos jogadores, né? De toda não digo suporte, apoio, mas a moral, né? Os jogadores jogando ali por ele, né? Tudo que falaram para ele no vestiário. O Abel realmente estava na coletiva de imprensa muito emocionado e o Flamengo consegue aí uma importante vitória contra a equipe do Atlético Paranaense. Vitória que joga a equipe do Atlético do Flamengo ali para a sexta colocação com 10 pontos ganhos. Nesse jogo também, no lance do Gabigol, teve a marcação do pênalti através do VAR, né? O juizão deu aquela conferida aí, assinalou. Errado ainda, pra mim não foi. Mas o Abel é paizão, né? Tipo treinador paizão. Exatamente. Vamos agora, Barbosa, pra gente encerrar o programa. Estávamos guardando o melhor para o final. Melhor pra você, né? Melhor o pra Corinthians venceu pelo placar de 1-0 na Arena Corinthians. A gente está vendo aí o gol do Pedrinho, que faz muito gol desse jeito, né, Barbosa? Bola de fora da área, chutando, contou com um desvio desviou ainda no Arboleda, se não me engano. Que atrapalhou muito a vida do Volpi. Logo no comecinho da partida, 1-0 marcado pela equipe do Corinthians. Depois, o São Paulo ainda, né, Barbosa, tentou, mas o Corinthians teve um pouquinho mais de volume de jogo e conquistou os 3 pontos nesse clássico contra o São Paulo. Barbosa, faça as suas considerações como torcedor, como comentarista. Fique à vontade para falar dessa partida aí entre Corinthians e São Paulo. Eu acho um absurdo o Santos não ganhar do Inter no Vila Belmiro. Para falar do São Paulo, desculpa aí. Viu, mas já estava escrito. O São Paulo entra em campo, no papel é um time bom, articulação, proposta de futebol, proposta de jogo. O Cuca não é culpado de nada, o senhor Alexandre Pato não jogou nada. O Corinthians entrou com a mesma proposta que vem já desde o começo do campeonato e agora o Carille, que não é bobo nem nada, achou o DNA do Corinthians. O que é o DNA? Proposta de jogo, as suas peças fundamental, que é a zaga dando conta do recado, embora falhando em algumas situações. O meio-campo com o Ralf e o Júnior Urso lá, os caras jogando muito. Fagner na lateral, deitando e enrolando. Falar o quê? Tinha mais o que perder mesmo. Entendeu? São Paulo jogou de novo. Parece que tem medo da camisa do Corinthians. Sem demagogia. Quando joga bem, quando ganha, dá uma vitória convincente, bem. E vou te falar, abre o olho na Copa do Brasil na volta, hein? Porque, sei não, no Bahia é capaz de atropelar de novo. E é engraçado de falar da equipe do Corinthians é que o Carille consegue encaixar nos seus jogadores as peças, né? E dá uma liga que é fantástica. Essa equipe que está jogando, né? Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Pedrinho, Júnior Urso, Sornosa, Cleison e Wagner Love, a coisa encaixa, né? Os jogadores parece que já jogam junto há muito tempo e o Corinthians, é claro, para quem gosta do bom futebol, talvez não goste tanto dos jogos do Corinthians. Se bem que no jogo de ontem contra o São Paulo, né, até teve alguns lances de ataque, não ficou tão na retranca, né?
Mas, não, eu concordo, mas é assim, quando eu falo que o Carille achou o DNA do Corinthians, haja vista, semana passada ele estava em 8º, estava em 10º, hoje é o 3º. Então, vai falar o que de um time desse? Vai falar o que de um técnico desse? Só tem que tirar o chapéu. Eu tenho o semancol, eu tenho o desconfiômetro. Quando o time não está bem, não está. Agora, quando o time entra em campo, eu achei que o São Paulo poderia até fazer frente, porque, vamos falar sério, se não me engano é quinta ou sexta clássico que não ganha. Parece que treme, a camisa do Corinthians parece que cresce, dobra, triplica na frente de São Paulo. Vou falar o quê? Parabéns pro Corinthians. Parabéns, grande vitória da equipe do Corinthians sobre o São Paulo no clássico que aconteceu ontem na Arena Corinthians. Nosso tempo está encerrando, Barbosa, a gente não vai conseguir trazer a tabela de classificação pessoal de casa, mas São Paulo, sabe qual a posição de São Paulo? Está em quarto. Está em quarto? Está em quarto. Tem certeza? Tem. Acho que até sexta-feira estava. Você falou num desânimo tão grande. Até quarto. Não, é o Palmeiras, Santos. Eu acho que tem outro clube que não é de São Paulo que está em terceiro ou quarto. São Paulo está em quarto, quinto, sei lá. Vou trazer para você aqui, vou trazer para você aqui atualizada primeira mão, por favor, a classificação. Vou falar os 6 primeiros colocados, só para a gente encerrar. Isso. Palmeiras, Atlético, Corinthians, São Paulo, Santos e Flamengo. E os 4 últimos, nós temos o Grêmio, Avaí, CSA e Vasco da Gama. Beleza? Aí. Corinthians com a vitória passa o seu querido São Paulo e chega à terceira colocação. Então. RPTV Esportes está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua audiência que nos acompanhou aqui na tela da RPTV. Lembrando que estamos de volta aqui na programação da RPTV na quinta-feira, dando sequência com o RPTV Esportes. Barbosa, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Viu? Obrigado a você mais uma vez pelo convite aí. Boa semana a todos. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.